É, Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro Bertolossi, sou professor de Teoria Literária de Ciência e Literatura, Departamento de Ciência e Literatura da FRJ. Estamos no, num vídeo sobre, ainda estamos falando do conceito de constelação e um texto do Terry Eagleton sobre Walter Benjamin. Não. Bem, aí, mais adiante, o Eagleton ele fala disso aqui, né? Uma epistemologia constelatória. O que é epistemologia? Epistemologia é a teoria do conhecimento, quer dizer, é uma área da filosofia que busca pensar questões de método, como que você vai trabalhar, né? Como que você vai produzir um método filosófico para conhecer as coisas. E, em primeiro lugar, seria isso, a epistemologia, né? Ela é uma área da filosofia que discute metodologias, né? Formas metodológicas de você abordar os objetos e você produzir conhecimento, né? Epistemologia seria isso a princípio. Mas chega a ser mais que isso, inclusive, porque nessa história toda, a epistemologia, enquanto teoria do conhecimento, ela também se pergunta como que é possível o conhecimento, como que o conhecimento se produz, né? Então essa é uma pergunta importante para a epistemologia, tá? Eu sei que tudo isso soa meio complicado, isso é bem filosofia braba, eu sei disso, mas isso nos interessa na seguinte medida. Isso interessa porque nós estamos num curso de teoria literária, então nós também temos um problema que é um problema de teoria do conhecimento literário. Como que é possível você conhecer um objeto literário? Como é possível o conhecimento do objeto literário, né? Então, nesse caso, nós temos exatamente esse mesmo problema em relação ao nosso assunto, que é a literatura, né? Mas vamos lá. Uma epistemologia constelatória apresenta-se contra o momento de subjetividade cartesiano-kantiana. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? O Benjamin está indo contra essa filosofia tradicional, que é a filosofia de Descartes, ou que é a filosofia de Kant, entendeu? Daí, Kant já não é tão tradicional, não. E o Benjamin é muito kantiano, mas não interessa. Isso não interessa. Vamos, né? O que interessa é o básico aqui por enquanto, né? O Benjamin está indo contra essas filosofias, são filosofias metafísicas. Calma aí, vocês estão. São filosofias metafísicas, e nessas filosofias o que se busca é possuir o fenômeno a partir de conceitos, a partir de faculdades do entendimento ou da razão, né? A razão, ela domina, né, a razão que está dentro do sujeito, ela domina os objetos. É para isso que ela serve. A razão, ela é dominadora, né? Então, ela não está. O que o Benjamin procura é exatamente o contrário disso que Descartes e Kant estão buscando, né? Ela não está preocupada em possuir essa epistemologia constelatória do Benjamin, quer dizer, essa metodologia, né, baseada na imagem dialética da constelação, né, ela está menos preocupada em possuir o fenômeno do que liberá-lo em seu próprio ser sensível, entendeu? Então, assim, ela não quer possuir o objeto, ela quer liberar o ser sensível do objeto, né? E preservar seus elementos díspares em toda a sua irredutível heterogeneidade. Tá? Então é basicamente isso que interessa nesse texto, nada mais. O resto
é muito complicado, não nos interessa por enquanto. Um dia talvez interesse a vocês, não agora, né? Mas é isso que interessa, tá? Interessa esse elemento aqui de não possuir o fenômeno, não reduzir tudo a um conceito unitário, mas fazer com que os conceitos ou com que as ideias elas liberem o próprio ser sensível do objeto, entendeu? É isso que interessa para a gente, né? E preservar seus elementos díspares em toda a sua irredutível heterogeneidade. É isso. É isso que interessa para a gente. Não dominar essa heterogeneidade, essa diversidade que está dentro do objeto, mas, pelo contrário, liberar essa heterogeneidade, né? Isso não significa que a gente não faça um esforço de entender, né? A crítica literária, como eu falei, ela busca tornar a coisa inteligível, né? Ela busca explicar, sim, tá? Mas não nessa operação, né? Essa operação de esclarecimento, essa operação de esclarecer, né? O mais importante sempre para a crítica literária é não reduzir o objeto literário, não reduzir o objeto artístico. Essa é sempre a preocupação que a crítica tem que ter, né? Ela tenta explicar, mas ela tenta explicar sem reduzir em nenhum momento a complexidade do objeto, né? E porque essa complexidade ela não é uma coisa ruim, entendeu? Não é só complicar por complicar, tá? Não é só para dificultar a vida das pessoas. Não é isso, né? É porque a obra de arte ela só pode ser interessante, ela só pode mostrar toda a sua força criativa, todo o seu potencial criativo, inventivo, entendeu? E etc e tal. Ou se vocês quiserem usar esse conceito de bela, ela só vai poder mostrar a beleza dela, né? Se ela não for reduzida a uma explicação racional. Então, por que fazer crítica literária é difícil? Porque a crítica literária ela tem que explicar o inexplicável. Porque a arte é inexplicável. Entendeu? A arte ela não pode ser reduzida pela razão, né? Então ela tem que, mas ela tem que explicar, entendeu? Você vê que é uma tarefa contraditória a tarefa da crítica, né? Mas isso torna a crítica interessante. Isso não é um problema. Isso não deve ser um problema no sentido assim, então isso aí é um negócio de maluco, isso é coisa de maluco, coisa de louco, entendeu? E tal. Não, não. Por que não? Porque objetos interessantes não são só objetos que podem ser reduzidos a uma explicação racional, pelo amor de Deus. Entendeu? Se for assim, a maioria das coisas que existem para você pensar no mundo não vão interessar você, porque a razão não vai conseguir explicar. Entendeu? Porque não vai ter uma explicação racional. Não, a maioria das coisas interessantes não tem uma explicação racional mesmo. Entendeu? Mas você pode explicar de uma outra maneira. Você pode usar a razão para explicar uma coisa que é irracional. Entendeu? Isso é que é interessante no negócio, né? Então, vale a pena você tentar explicar. Entendeu? Foi o que a gente fez com o texto do Murilo Mendes. A gente tentou explicar, entendeu? Mas não reduzindo a uma espécie de uma racionalidade, porque não tem racionalidade o Murilo Mendes, não tem, né? Isso é o interessante da atividade crítica, inclusive assim, vou mais longe, de todas as ciências humanas em relação a todos os seus objetos, entendeu? O que elas fazem é isso, é pegar um objeto que não tem uma lógica, um objeto ilógico, e ir explicando passo a passo a sua ilogicidade, a sua própria ilogicidade, entendeu? Respeitando essa falta de lógica desses objetos, entendeu? Isso é que é interessante. Bem, ok, me demorei aqui em relação a essa parte
do texto do Benjamin, tá? Então eu não vou mais falar sobre ele, porque senão eu teria que me demorar muito mais e também não interessa. Eu só queria mostrar isso, só queria mostrar para vocês que eu estou usando um conceito de constelação, em que esse conceito vem de um teórico literário que se chama Walter Benjamin, e vocês vão estudar esse sujeito, entendeu? Em vários momentos do curso, vários professores vão falar sobre esse sujeito e vão apresentar textos dele, entendeu? Desse teórico. E eu busquei um outro teórico que fez uma espécie de síntese da obra do Benjamin e falou sobre esse conceito de constelação nesse texto, nesse trecho. Então me interessou esse trecho, tá? Para apresentar a vocês o conceito. Foi basicamente isso que eu fiz. Né? Ok. Então, agora vamos voltar a questões um pouco mais básicas, né? Que é essa questão da utilidade, que é uma questão que vai sempre aparecer quando a gente lida com um objeto artístico. Né? E é uma questão que a gente vai sempre negar. Né? Para que serve a literatura? Né? Não interessa para que serve a literatura. Mas vamos encarar a questão primeiro. Vamos lá. Bem, então vamos nos perguntar, antes de chegar à literatura, vamos perguntar sobre outras coisas. Jornal, por exemplo. Jornal, para que serve o jornal? Né? Bem, o jornal informa sobre os fatos da realidade. Então, se você abre um jornal para você ficar sabendo o que está acontecendo, né, recentemente, sobre o que aconteceu no dia anterior, ou mesmo, né, no caso de um jornal online, o que acabou de acontecer. Né? E aí você precisa de um sujeito, que é o jornalista, né? Você precisa do jornalista, porque a gente precisa de um especialista, de uma pessoa que sabe explicar aquele objeto louco, entendeu? Que aquela coisa que aconteceu, entendeu? O que o jornalista faz? O jornalista ele pega os dados daquilo que aconteceu e ele procura apresentar o que aconteceu a partir de também tem uma explicação racional, assim, ele vai ter que usar a razão, entendeu? Para explicar aquele negócio que aconteceu, entendeu? Ele vai ter que se servir de uma espécie assim de algumas ciências, né? Então, se é, por exemplo, em relação à política, ele vai ter que lidar com conceitos da filosofia política, com ciência política. Vai ter que lidar com ciência política. O jornalista vai ter que fazer isso. Mas o jornalista, ele não é um cientista. Né? Não é. Ele é um profissional, mas ele não é um cientista. Né? Então ele vai lidar com a ciência política, mas ele vai utilizar a ciência política para fazer o serviço dele. Qual é o serviço dele? Traduzir aquilo que aconteceu para o homem comum. Né? Então, ele vai precisar lidar com o senso comum. O senso comum é importante para o jornalista. Né? Então, ele vai pegar a explicação racional lá do cientista político e vai procurar traduzir, ou do comentarista político, que seja, ele vai procurar traduzir aquilo, pegar aquele acontecimento político e vai procurar traduzir ele de uma maneira que não seja difícil de entender, né, para o homem de todo dia que vê jornal, que está interessado sobre aquela notícia política, o que ela significa para ele, entendeu? Então, assim, o jornalista ele é um tradutor, ele tem algo do professor, porque o professor ele também tem que fazer isso, entendeu? Como eu falei, o nosso curso é para vocês se tornarem professores. Então, já vou colocando a coisa para cima de vocês, né? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler livros sobre teoria literária, vocês têm que ler os grandes teóricos da literatura, vocês têm que ler os críticos literários, vocês têm que ler literatura, vocês vão ter que ler tudo isso, vocês vão ter que
entendeu? Se inteirar desse conhecimento específico dessa área, teoria literária. Né? Vocês vão ter que fazer isso. E ao mesmo tempo, mas o público de vocês vai ser os alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Entendeu? Então vocês também vão ter que pegar aquele negócio complicadíssimo. Vocês um dia vão ter que entender um texto como esse do Terry Eagleton que eu apresentei para vocês. Não será agora, fiquem tranquilos. Entendeu? Mas um dia vocês vão ter que entender isso e vocês vão entender, não vai ser tão difícil assim, entendeu? É só ter paciência. Né? Passando os períodos, as coisas vão ficando mais claras. Né? Então, assim, vocês vão passar por esse aprendizado de pegar uma ciência, né, uma área do conhecimento, no nosso caso é teoria literária, né, ler texto literário, ler crítica literária, e etc. e tal. Né? E aí, vocês vão ter que passar isso para o jovem, entendeu? Para o adolescente. Vocês vão ter que passar isso para o adolescente. Né? Não é tão diferente assim do jornalista. Você vê que entre o jornalista e o professor tem semelhanças. Né? Mas também tem diferenças, porque o professor ele busca trazer a pessoa para uma coisa um pouco mais... procura tentar fazer com que a pessoa saia do senso comum. Porque o senso comum, ele tem muitos problemas. O senso comum, ele não... assim, não que o senso comum seja ruim. O senso comum, ele é importante. É importante a gente procurar falar com pessoas que só lidam com o senso comum. É sempre importante isso. Né? Não podemos negar isso. Precisamos respeitar todo tipo de gente. Mas, assim, o professor ele quer que as pessoas elas consigam sair desse simples lugar do senso comum para uma coisa mais elaborada. Né? Então, o professor ele busca isso. O jornalista não, entendeu? O jornalista, em geral, ele fica sempre traduzindo para o senso comum e ele não está interessado em fazer com que as pessoas saiam do senso comum. Não. A não ser um jornalista que, assim, pessoas que buscam no jornalismo algo mais para além do senso comum. Se você pega o jornalismo da cultura, né, ou o jornalismo assim mais especializado, aí é claro, né, que o jornalista ele chega a ficar de fato mais próximo do papel de um professor. Né? Ok, então o jornal informa sobre os fatos da realidade. O que a rede, a internet faz e a TV fazem? Bem, elas fazem muitas coisas. Assim, não dá para reduzir em uma palavra o que elas fazem. Assim, é muita coisa que tem na internet, né? Muito mais coisa do que na TV, inclusive. Né? Na televisão, tem muito mais coisa na internet do que tem na televisão. Né? A internet é um universo, a TV é no máximo estourando uma pequena galáxia. Uma bem pequena. Bem pequena. Agora, de qualquer maneira, as pessoas, a primeira coisa que faz as pessoas buscarem as duas coisas é o entretenimento. Tá? Então, por isso que eu escrevi aqui. As duas, digamos que, primeira coisa, né, o primeiro serviço que elas dão para as pessoas, a princípio, seria entretenimento. Por isso que eu já falei para vocês que a internet é uma coisa que a gente faz aqui num curso universitário. A gente tem que mostrar para o aluno que a internet não é só entretenimento, pelo amor de Deus. Entendeu? Assim, não que seja ruim entretenimento. Eu também busco entretenimento na internet. Né? Eu também tenho entretenimento na internet. Eu também vejo Netflix. Eu gosto de ver um monte de séries de Netflix. Né? Mas a gente aqui, né, enquanto professor universitário, eu vou procurar mostrar para vocês o que a internet tem de interessante para a nossa área. E como que ela é interessante para um estudante. O que o estudante pode buscar na internet para tornar a internet, mostrar como a internet é poderosa, né, para o estudo. Né?
A internet é um universo de milhões de constelações que você pode usar da melhor maneira possível, né? Você vê, tem um monte de livro aqui atrás de mim, né? Um monte de livro, assim, caramba, tem esse livro, tem aquele outro, né? Internet é muito mais do que o que está aqui, entendeu? E o que também do que não está aqui, né? Internet é uma mega, mega, mega biblioteca, entendeu? Enfim. Então, ela é muito mais do que isso. Filme e seriado são, digamos, dentro dessas coisas que a gente tem como formas de entretenimento, né? O filme e o seriado, ou a série, né? Eles são narrativas preferidas dessas. Você poderia colocar jogo aqui também, né? São formas de entretenimento privilegiadas, preferidas por uma certa maioria de pessoas. Muita gente gosta de filme, de seriado, de série, de jogo, entendeu? Como forma de entretenimento privilegiado. Então, são as narrativas preferidas. Por que eu falei que são narrativas preferidas? Eu falei que são narrativas preferidas porque são narrativas mesmo. O filme é uma narrativa. O meu filme tem uma narrativa, né? As séries têm uma longa narrativa, entendeu? Que você pega temporadas e temporadas até resolver tal coisa que apareceu na primeira temporada, né? Seriado, né? Seriado não tem tanto essa ambição da série de pegar uma história e ficar decompor. Cada episódio ele vale por si só, mas de qualquer maneira são narrativas picotadas, né? E tem uma narrativa mais geral também, né? Essas grandes formas. E o jogo também tem uma narrativa. Você vai do nível tal para depois chegar ao outro nível, e essa mudança de nível faz com que você mude de natureza, você ganha mais poderes, e você tem que lidar com inimigos mais poderosos e mais difíceis. Então você que é uma pessoa que passou do nível 7 para o nível 8, para o nível 12, do nível 15, né? Você já está lidando com coisas mais difíceis, né? Então você é um jogador, um bom jogador, então você vai enfrentar mais desafios. Isso é narrativa. Isso é narrativa, porque você partiu de um lugar, depois você foi para o outro, 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 né? Isso é narrativa. Isso é narrativa. E já vou dizendo para vocês uma coisa. Os estudos literários, eles têm uma das áreas dos estudos literários se chama teoria da narrativa, se chama narratologia, tá? Isso faz parte da teoria literária. É uma das áreas da teoria literária. Nós estudamos narrativa. Não só na literatura, nós estudamos narrativa em qualquer lugar, como a narrativa se forma, né? Uma mesma narrativa, ela pode estar num filme, ela pode estar num livro, ela pode estar num jogo, inclusive. Entendeu? É claro que ela vai se modificar em relação a esses ambientes, esses diferentes lugares, né? Suportes, né? Vai mudar muita coisa, né? Mas o arcabouço, a estrutura geral da narrativa pode ser exatamente a mesma, né? Não é à toa que você tem adaptação de romance para filme, é o que mais acontece, é por causa disso, né? Então, assim, a área que estuda narrativa, que começou a estudar narrativa, essa área se chama, a área que realmente fez isso é a teoria literária, tá? Então, já vou dizendo aqui que isso aqui tem a ver com o que a gente está falando, tá? Não é uma coisa que não tem a ver, né? Eu só estou diferenciando, mas tem a ver. Produzir e ler literatura implica talvez nenhuma visibilidade de função imediata. Por quê? Justamente porque o filme e o seriado, para as pessoas, são muito mais interessantes do que ler um livro. Ler um livro é uma coisa que solicita um trabalho sempre da pessoa, né? Assim, primeiro que solicita, as pessoas acham isso pelo menos solicita tempo, né? A pessoa tem que parar e ter tempo para parar e ler um livro. E depois, né, esse tempo de ler o livro é um tempo com um certo trabalho. Você tem que parar, ler o livro, você tem que ler. Esse ler
esse ler a literatura, né, ele é quase que uma espécie de estudo. Aí depende do texto literário. Se o texto ele for um best-seller, ele vai te prender e você vai ficar mais animado para ler. Se for um texto, quanto mais antigo for o texto, né, mais difícil será de ser lido, né? Mais você vai precisar de uma introdução, mais você vai precisar de um especialista daquele autor, daquela obra, né, que vai tentar tornar inteligível aquela coisa que é um texto do século XVII, que eu sei, do século XVI, que eu sei, um texto, entendeu, da Idade Média, ou qualquer coisa assim, né? Então, geralmente, esses textos antigos, essas obras literárias antigas, elas têm uma longa introdução. Geralmente, você precisa de uma longa introdução, né? Enfim. Então, isso já mostra que que é quase que, né, a introdução já é uma espécie de um estudo, no final das contas, né? Você já está lendo uma coisa especialíssima, né, para te dar uma noção daquilo. E aí, é claro, se a pessoa está interessada em entretenimento, por que ela vai pegar um livro de literatura? Se a literatura vai ser alta literatura, quer dizer, ela tem uma pretensão de ser uma literatura de alto nível e tal, mas ao mesmo tempo dá um trabalho do cão. Para que uma coisa que serviria a princípio só para entretenimento, eu vou ter um trabalho do cão? Por que isso? Por quê? Entendeu? Então é muito melhor você ver um filme de Hollywood, muito melhor você ver uma série do Netflix, bem divertida, entendeu? Do que você pegar um texto que, entendeu? A literatura era para entreter, mas era, entendeu? Entretinha lá para não sei quem no século XVI. Mas agora, para que eu vou pegar isso aqui? Né? Então, se for pensar no paradigma do entretenimento, não interessa Shakespeare, não interessa Cervantes, não interessa esses grandes escritores, né? Porque eles vão dar um trabalho e a gente não está interessado em ter trabalho, está interessado em se divertir quando você pega um texto literário, né? A princípio seria isso, né? Então, ela não teria absolutamente função nenhuma, né? Aí eu peguei esse trecho aqui, que é um trecho de uma pessoa que escreveu sobre essas questões de ensino da literatura, né? Esse trecho diz o seguinte: certos leitores, vou tirar isso aqui. Certos leitores veem o texto literário, no texto literário, um passatempo de difícil enfrentamento, além de associá-lo a uma necessidade de erudição altamente inibidora. A consequência dessa postura frente ao literário resulta em uma visão do objeto como algo distante, de difícil acesso e talvez por isso pouco atraente. Então é isso. Nós estamos enfrentando aqui uma questão, e nós temos que enfrentar essa questão, né, de que os leitores, né, normalmente os leitores eles vão ver num texto literário que não é um best-seller, né, que é um texto literário que a gente considera, né, uma alta literatura, a gente chama de alta literatura, um passatempo de difícil enfrentamento, né? Quer dizer, é coisa de gente que busca erudição, mas quem que vai buscar erudição? Só quem gosta muito desse negócio, porque quem não gosta não vai buscar, né? Erudição é para erudito. Erudito é um cara muito específico no mundo. Ele está lá, entendeu? É tipo como se fosse uma espécie de um monge, né? O erudito é isso, uma espécie de um monge. Ah, ele gosta dessas coisas, ele gosta disso aqui, entendeu? Mas a maioria das pessoas não estão interessadas nisso aí, tá? Então, para que você pegar e ter assim um esforço, que é o esforço de erudito? Para que isso? Né? A consequência dessa postura frente ao literário resulta em uma visão do objeto literário como algo distante, de difícil acesso e talvez por isso pouco atraente. Então é essa questão que a gente tem que enfrentar, né? Primeiro pelo seguinte, porque primeiro porque essa é uma questão que vocês vão enfrentar em relação aos seus alunos, né?
não que vocês não devam pegar um best-seller, um texto simples e dar para os alunos. Eu acho que tem um momento para isso, principalmente nos primeiros momentos, assim, né, o curso fundamental e tal, você tem que fazer uma literatura assim, né? Existe literatura infanto-juvenil e tal, e ela serve para isso mesmo, e é ótimo. Né? Você tem que pegar um texto simples, assim, para a pessoa ela pegar um gosto por aquilo. Né? Mas a gente sempre tem que ter como objetivo que as pessoas elas vão conseguir, à medida que o tempo passa, ler textos mais elaborados, entendeu? Inclusive por uma questão de acesso. A gente tem que pensar assim, de que as pessoas têm direito ao acesso de diversos tipos de literatura. Tá? Então, se você ficar só no tipo mais simples, a pessoa, você não vai dar para uma pessoa uma coisa que ela deveria ter o direito. Né? Não é para ser só chato, não. É para ser, assim, a pessoa, todo mundo tem o direito à maior variedade possível de opções culturais. Esse é um princípio democrático. Entendeu? Todo mundo tem direito à maior variedade possível de opções culturais. Isso é um princípio democrático. E a escola, ela deveria obedecer esse princípio. Logo, ela tem que passar os textos simples, é claro, no início, para as pessoas, né, terem um gosto pela leitura, mas paulatinamente você tem que tornar a coisa um pouco mais elaborada, né, para as pessoas elas terem acesso a diferentes conteúdos, entendeu? Então isso já é um elemento importante aqui, digamos, da nossa tarefa. Né? E é claro, isso também se relaciona a vocês. Vocês estão no primeiro período, entendeu? Se vocês não têm um pai, uma mãe, uma família que gosta muito de literatura e lê muita literatura diversa, certamente vocês não têm um acesso a grandes obras literárias, diferentes obras literárias, certamente vocês não tiveram esse acesso. Né? Também vocês são jovens e também vocês também têm um curto tempo de vida que também não deu tempo para ficar lendo muitas coisas, entendeu? O tempo de vida se relaciona com o tempo de leitura também, né? A formação de um repertório. Né? Então, para vocês também tem certas coisas que são mais difíceis do que outras. Né? Então, vocês também vão ter que enfrentar, entendeu? A tarefa de avançar em textos dos mais simples aos mais complexos também. Né? Isso também tem que ser feito paulatinamente. Né? Isso também não adianta chegar e jogar um texto muito difícil. Isso também temos que ter calma, temos que ter paciência, mas temos que evoluir. Né? Essa é a ideia. Ok. Então, aí chega esse outro trecho aqui, que é interessante. Eu vou passar para o outro. Eu vou fazer esse outro texto no próximo vídeo.